Boa noite, meus queridos, tudo bem? Seguinte, meninos, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre os aspectos demográficos mundiais e brasileiros. Eu estou disponibilizando para vocês aqui um material com 19 páginas, certo? Que vai ser usado aí nas nossas 3, 4 próximas aulas. E vocês guardem esse material que a gente vai trabalhando aos poucos, ok? Nesse material nós temos as atividades também, que nós vamos selecionando um pouco de cada vez para a gente ir resolvendo à medida que formos trabalhando o conteúdo. Bom, gente, então tá aqui povos em movimento, migrações. As migrações podem ser consideradas como os deslocamentos das populações no espaço. É lógico, né, meninos, que as migrações não são privilégio do ser humano. Vários seres vivos migram, vários seres animais migram, baleias, aves e até mesmo insetos migram. É interessante, só a título de conhecimento geral, que aqui, ó, do Canadá até o México, você tem uma migração muito interessante da borboleta monarca. É uma migração tão grande para uma borboleta que a borboleta que chega aqui no México no verão, ela é a 7ª geração da borboleta que saiu lá do Canadá com a chegada do inverno. Uma migração que dura vários meses e nesse processo elas param, se reproduzem 7 vezes até chegar no destino. E mais 7 gerações para voltar. E você tem também muitos animais interessantes, aves, mamíferos marinhos, como as baleias, que têm sensores, órgãos sensoriais que dão uma total noção de direção e eles se deslocam sem nenhum tipo de tecnologia por milhares de quilômetros em determinado período do ano, indo atrás de águas mais quentes, indo atrás de alimentação, indo atrás de lugar para nidificação, para reprodução e assim por diante. Mas, como nós tratamos de geografia, a migração que nos importa, o movimento populacional que nos importa é o humano, né? Então a gente começa aqui mostrando um catamarã afundando no mar Egeu quando transportava cerca de 150 pessoas, a maioria delas sírios que deixaram seu país por conta de conflitos internos. O catamarã saiu da Turquia em direção à ilha grega de Lesbos em outubro de 2015. Olha a situação do pessoal. Bastante precária, né, gente? Na verdade, ali estavam procurando desesperadamente fugir da guerra, fugir dos conflitos. São os refugiados. E a situação dos refugiados é crítica em qualquer lugar do mundo. São pessoas, na maioria, civis, né, que só querem permanecer vivas, né? Estão refém no meio de um conflito e muitos não podem migrar porque se ele sair do seu esconderijo ou do seu vilarejo, ele é atingido por tiros de ambos os lados, né? Tentam fazer corredores para refugiados, né? Áreas neutras onde o pessoal consiga fugir, se deslocar e sair daquela região de conflito, só que os atiradores de elite ficam bem posicionados ali nesses corredores de refugiados, justamente para atingir pessoas, para evitar com que as pessoas fujam, porque a população civil, em um conflito armado, ela é usada como escudo, ela é usada como refém pelas partes em conflito, pelos grupos conflitantes. Aqui também, né, gente, em busca de melhores condições de vida, latino-americanos de vários países pagam para os coiotes conduzi-los até os Estados Unidos. A imagem mostra um raio-x de um caminhão que transportava pessoas tentando passar pela fronteira entre México e Estados Unidos em 2011. Cada pessoa pagou $7.000 para os coiotes. Em 2015, com a crise econômica na América Latina, os valores cobrados pelos coiotes chegaram a $20.000 por pessoas. Triste, viu, gente? Eu conheci pessoas, gente humilde, gente ignorante, que tentou isso aí e deu com os burros na água. Perdeu o dinheiro, foi presa, foi deportada, passou humilhação, passou fome. Bom, então a gente entra aqui falando da globalização e das migrações. Turminha, é o seguinte, o que está dizendo aqui?
Desde o século XVI até o início do século XX, a maioria, os principais fluxos migratórios internacionais, eles saíam da Europa e iam para outros lugares do mundo, especialmente para o continente americano. Então, desde o século XVI até o início do século XX, a Europa foi a grande produtora de imigrantes do mundo, certo? E aqui você tem um mapa, né, falando da grande migração transatlântica, pegando aqui o século XIX e o século XX, você vê a quantidade de pessoas saindo aqui da Escandinávia, da Rússia, da Irlanda, da Grã-Bretanha, da Alemanha, da Áustria-Hungria, da França, Espanha, Portugal e Itália, e vindo para o Canadá, para os Estados Unidos, para o Brasil e para a Argentina. É interessante, gente, comentar um pouquinho mais sobre esse mapa aqui, que aqui fala da proporção de imigrantes na população, ou seja, quantos por cento da população daquele país é formado por imigrantes. O maior é a Argentina, ó, 22% da população argentina é constituído por imigrantes. Cuba, 12%, Estados Unidos, 9%, Canadá, 8% e Brasil, 7%. Ok? E aqui você tem o número de imigrantes, ou seja, quanto mais espessa, quanto mais grossa for essa seta aqui, quer dizer que o volume de pessoas é maior. Então você pode ver que o volume de pessoas que saem da Europa e vão para os Estados Unidos é maior do que qualquer outro fluxo migratório. Ok? Então isso aconteceu, essa tendência, esses fluxos migratórios internacionais predominaram da Europa para a América e principalmente para outros lugares do mundo, lá desde o século XVI até o início do século XX, ok? Só que na atualidade isso mudou bastante. Na atualidade, meninos, os principais fluxos migratórios internacionais, eles saem dos países subdesenvolvidos em direção aos países desenvolvidos. Isso se dá por quê? Por conta da imensa diferença socioeconômica entre as nações do globo. As pessoas, na busca por melhores condições de vida, na busca por melhores condições de trabalho, se deslocam dos seus países natais, a maioria países pobres, subdesenvolvidos, e vão tentar a vida em países desenvolvidos, oportunidade de trabalho, né? Muita gente deixa uma profissão até razoável no seu país natal para trabalhar de entregador, ou de garçom, ou de algum lavador de prato, alguma coisa mais humilde em outro país, que ainda assim vale a pena. Então, infelizmente, né, gente, eu conheço uma amiga minha, eu acho que eu já até comentei isso com vocês, ela era advogada trabalhista aqui em Goiânia, ela deixou o escritório, mudou para o Canadá, está muito feliz lá, começou como atendente na McDonald's, hoje ela é gerente da loja, uma menina muito capacitada, muito inteligente, e não troca a vida de gerente da McDonald's pela vida de advogada aqui no Brasil, ela não troca a vida de gerente da McDonald's no Canadá pela vida de advogada aqui no Brasil, de jeito nenhum. Né? Bom, gente, então você tem essa mudança nos fluxos migratórios internacionais, essa mudança na dinâmica e os motivos que levaram a essa mudança, ok? Então tá aqui, nós vamos falar agora um pouco sobre os principais fatores que impulsionaram esses fluxos migratórios. Quais seriam eles? O primeiro seria a desigualdade socioeconômica entre os países, né, que a gente já comentou. Países onde a condição de vida é muito melhor, onde com um emprego mais simples você consegue ter uma qualidade de vida melhor. Então essa diferença, essa desigualdade entre os países, que é o principal fator que gera essa migração internacional. Outro fator, meninos, é a questão do desemprego nos países de origem, né? As pessoas não têm oportunidade, não têm emprego. Lembrando que no Brasil o desemprego está girando em torno de 15 milhões de pessoas, partindo para 20 milhões de pessoas. Isso tudo causado pela nossa crise econômica, somada à crise do coronavírus. Situação é calamitosa, né? Apesar do que o auxílio emergencial tem dado uma aliviada na situação, tem dado um respiro para as pessoas, a situação por trás dessa cortina aí é bem séria. E o Brasil, o governo brasileiro, vai ter que tomar bastante cuidado, bastante precaução e vai ter que ter muito trabalho para essa volta à normalidade. Porque quando acabar a pandemia, a realidade vai ficar exposta, né?
e a gente vai estar aí com um déficit público que vai chegar a quase que 100% do valor do nosso PIB. Uma situação terrível, um desafio enorme. Bom, gente, então, a questão do desemprego, a questão da falta de perspectiva, né? Isso tanto internamente quanto externamente. Quando você vê internamente, você vai lá na região, na zona rural, né? Nas regiões mais pobres, nos rincões do nosso país, você vê ali pessoas nas terras, nas propriedades agrárias, sem a menor perspectiva, ganhando miséria por dia, sem escola para o filho, sem condições de médicas, de atendimento médico para a família, ou seja, perspectiva zero, uma vida de miséria. Então eles mudam para os centros urbanos em busca de melhores condições de vida e trabalho. No aspecto, no contexto internacional é mais ou menos assim. As pessoas não têm perspectiva ali no seu país, ele busca uma perspectiva melhor em outros países, ok? Então, nós vamos comentar hoje, além do que já comentamos, sobre os principais acontecimentos que estimularam essas migrações internacionais nas últimas décadas. Tudo bem? Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, os principais fatores que propulsionam a dinâmica migratória são a desigualdade socioeconômica entre os países, o desemprego e a falta de perspectiva. E os principais acontecimentos seriam, vamos lá, vamos enumerar um por um. O primeiro deles, gente, seria o grande ciclo recessivo da economia mundial na década de 80. Pessoal, a economia no Brasil e no mundo, ela passa por ciclos. Ciclos de bonança, de prosperidade e ciclos de recessão. Isso é, até certa medida, natural, certo? É lógico, quanto mais o país estiver preparado em termos de tecnologia, de indústria, de instrução, pesquisa científica, é lógico que ele vai ficar livre dessa baixa na curva, né? Essa baixa na parábola, o período de recessão. Mas, de uma maneira geral, os países passam por isso, por períodos de prosperidade seguidos de períodos de recessão. Veja bem o caso do Brasil, no começo do século XXI, né? Dos anos 2002, 2003, 2004, 2005 até 2010, você teve um período de grande estabilidade econômica, um período de prosperidade. Muito disso foi causado justamente pela alta nos preços das commodities que o Brasil vendia, que o Brasil vende no mercado internacional, ou seja, minérios, produtos primários, produtos agrícolas. Então, quando o preço dessas commodities estava alto, a renda nacional melhorou bastante e a qualidade de vida das pessoas também. A partir do momento que houve uma queda no preço dessas commodities, o que acontece? Isso repercutiu na vida da população. Então, tudo que as pessoas tinham ganhado ali de 2002 até 2010 caiu por terra de 2010 até 2015, 2016. A grande recessão que levou, inclusive, à queda da presidente Dilma Rousseff, né? Que ela teve, o impeachment ele teve causas jurídicas e políticas, e as principais foram as causas políticas, principalmente a recessão que o país entrou, né? O voo de galinha que o país passou naquele período. Então, à medida que você tem esses ciclos de recessão e prosperidade, você tem que as pessoas migravam de um lugar para outro, né, nessa década de 80. Você teve também, gente, outro fator, outro acontecimento que estimulou as migrações internacionais, foi a crise nos países socialistas, né, quando o modelo socialista da União Soviética entrou em decadência, entrou em declínio, entrou em colapso, gerou uma crise muito grande. As pessoas faziam, se você vê reportagens e vídeos e imagens daquele período, você via lá na União Soviética, na Alemanha Oriental, em outros lugares, em outros países socialistas que estavam em crise, aquela fila gigante para comprar um pedaço de pão, aquela fila enorme para comprar um quilo de carne, realmente uma coisa muito complicada. Então a crise no modelo socialista gerou um enorme fluxo migratório desses países para outros lugares no mundo, certo? E também a transição desses países que eram socialistas, que tinham uma economia planificada para a economia de mercado. Essa transição, até hoje, ela ainda causa impactos, ainda mais na década de 90, quando teve início.
Então, essa queda no modelo socialista e a transição para o sistema capitalista, da economia planificada para a economia de mercado, gerou uma grande recessão nesses países socialistas e muita gente saiu dali para tentar a vida em outros lugares, ok? Outro motivo também, gente, que impulsionou esses deslocamentos, essa dinâmica migratória nas últimas décadas, foi as políticas neoliberais adotadas pelos países, né? O que acontece, gente? A filosofia do neoliberalismo, quando ele chega em um determinado país, o FMI, quando oferece dinheiro, oferece empréstimo a determinado país, ele impõe algumas regras, né? E a principal delas é o controle do déficit público, o controle do gasto público. Então, meninos, a imposição dessas medidas fazem muito mal, normalmente muito mal à população. País nenhum gosta, a população de país nenhum gosta quando vê os agentes do FMI em contato com o governo, ali no palácio do governo, negociando, estabelecendo condições, estabelecendo contratos com os países. Por quê? Porque eles sabem que no fim isso aí vai arrochar para o lado do povo. Então você tem o quê? O controle dos gastos públicos, isso envolve o equilíbrio fiscal, envolve o corte de investimentos em saúde, segurança, educação, envolve uma diminuição, uma precarização das normas trabalhistas. Então, gente, essas políticas neoliberais, quando elas são incorporadas pelos países subdesenvolvidos, pelos países pobres, normalmente elas agridem muito a parte mais pobre da população. Por quê? Porque o foco, o objetivo principal é garantir o pagamento das dívidas e dos juros dessas dívidas. E para isso o país é obrigado a cortar investimentos internos. Então isso faz muito mal para o país e essas políticas neoliberais estabelecidas em vários países subdesenvolvidos, elas fazem com que muitas pessoas se mudam dali. Também é um fator que propulsiona essa dinâmica migratória. Outro fator nas últimas décadas que tem estimulado essas migrações é a questão da presença das transnacionais. As empresas estrangeiras que chegam em determinados mercados com grande força econômica, com grande poderio econômico. Essas empresas, elas quebram as empresas nacionais. E se você olhar uma tabela, se você fazer uma pesquisa, as empresas que mais contratam as pessoas são as empresas nacionais, as empresas menores, né, que detêm menos robotização, menos mecanização, então precisa de mais mão de obra humana. São elas que empregam a maioria da população economicamente ativa. Quando chega uma transnacional com um elevado nível de mecanização, um elevado nível de robotização, além dela quebrar as empresas pequenas que geram empregos, ela vai gerar poucos empregos em termos relativos, porque a sua produção é quase que totalmente automatizada. Então a chegada dessas transnacionais, elas também fazem com que a população local migre, no caso emigre, né? Saia dali em busca de melhores condições de trabalho e emprego. Bom, gente, outra coisa que nós não podemos esquecer, um fator muito importante que tem gerado que tem impulsionado essa dinâmica migratória das últimas décadas, é justamente os conflitos e guerras do início do século XX. Você tem, logo de cara, o conflito no Iraque, os Estados Unidos invadindo o Iraque, o conflito no Afeganistão, depois do 11 de setembro, o conflito na Líbia, que é um conflito que envolve potências estrangeiras, grupos religiosos dentro de um próprio país, é um conflito que tem vários personagens. Na Líbia também, no contexto ali da Primavera Árabe, em que foi derrubado o presidente Muammar Gaddafi, e em vários países africanos. Então, esses conflitos, essas guerras, como eu disse lá atrás, produzem uma enorme quantidade de refugiados, que são as grandes vítimas desses conflitos. Ok? Outro fator, meninos, que tem impulsionado a dinâmica migratória nas últimas décadas é justamente o desenvolvimento nos meios de transporte e de comunicação.
Isso tudo facilita o deslocamento das pessoas, facilita o deslocamento dos imigrantes. Trens, aviões, né, navios e uma série de outras modalidades de transporte que facilitaram, ficaram mais acessíveis, mais baratas. Isso facilita o deslocamento das populações no espaço. Outro elemento que também interferiu, que também impulsionou os fluxos migratórios nas últimas décadas, foram as redes sociais. Sim, pessoal, as redes sociais. Deixa eu achar aqui. Está aqui, ó. As redes sociais têm grande participação. Por quê? Porque nas redes sociais isso facilita o contato. Primeiro, facilita a pessoa conhecer outros lugares. Através das redes sociais, você pode entrar em contato com brasileiros, pessoas que moram em outros lugares do mundo. Ali elas podem te dar as dicas, né? Elas podem te mostrar o beabá, como fazer, qual é o passo a passo para você conseguir migrar para aquele país. Através das redes sociais você consegue fazer intercâmbios, né? Então as redes sociais encurtaram o mundo e com certeza também facilitam as migrações. Bom, gente, além das redes sociais, a gente pode citar também a crise de 2008. Essa crise econômica de 2007, 2008, ela aconteceu principalmente nos países ricos. Num primeiro momento, ela afetou os países ricos. E o que aconteceu? Houve uma diminuição do fluxo de pessoas dos países subdesenvolvidos para os países desenvolvidos. Porque a situação nos países desenvolvidos estava ruim. Também nesse período aconteceu muito a migração de retorno. Eu conheço muita gente que estava fora, estava na Itália, estava na Grécia, estava nos Estados Unidos. Quando a coisa ficou feia por lá, e aqui o Brasil estava vivendo um bom momento econômico, as pessoas voltaram para o Brasil, pegaram o que tinham conquistado lá, voltaram para o Brasil. Mais tarde, com o fim dessa crise, ali por volta de 2011, 2012, justamente quando essa crise acabou nos países desenvolvidos e começou a rochar aqui no Brasil e em outros países subdesenvolvidos, as pessoas voltaram para aqueles países. A situação se inverteu novamente, ok? Bom, meninos, então aqui você tem um mapa bastante interessante, uma figura, um mapa mundi, um planisfério, mostrando o quê? A diversificação global dos destinos da migração. Primeiro, novos centros de crescimento da migração internacional. Ou seja, aonde está mais escuro, mostra os lugares que você está encontrando, você está vendo um aumento da migração internacional, ou seja, o maior número de pessoas estão procurando essas regiões. Você vê aqui no Brasil, né? Na região sudeste, um pouco na região sul, você tem na região de Buenos Aires, você tem aqui ó, na fronteira entre o México e os Estados Unidos, você tem aqui na Europa Ocidental, na Rússia, à medida que esses países estão se estabelecendo como economias de mercado, tem atraído muitas pessoas. Aqui na África do Sul, você tem aqui, gente, ó, na costa leste da China, na região mais rica e industrializada do país, no Japão, a parte oeste da Índia, onde você tem grande avanço econômico, desenvolvimento tecnológico, e em outros lugares do mundo. Aí você tem fontes de migrantes internacionais ou internos. Ou seja, você tem ali onde você tem imigrantes que chegam e chegam de outros países, vão para outros países ou migram internamente. Você tem aqui o Nordeste brasileiro, na verdade aqui em quase que todo o litoral do Brasil, nessa faixa oeste do continente americano, nas outras regiões do México, né? Aqui no continente africano, aqui na Índia, na China, e você tem os centros tradicionais de crescimento da imigração internacional. Ou seja, são lugares onde tradicionalmente você tem um crescimento dessa migração internacional. Nos Estados Unidos, Canadá, muita gente procura esses dois lugares para viver. Austrália, esses três são os principais. Estados Unidos, Canadá e Austrália. Aqui você tem Suécia, Noruega, Finlândia, né, os países da Europa Ocidental, os países da Europa Setentrional, que também são centros tradicionais que sempre recebem migrantes de outros países. Aqui a Península Ibérica, Portugal, Espanha, França, Alemanha.
Então, esses lugares são polos de atração de imigrantes. Bom, meninos, então vocês vão fazer algumas atividades para mim referente a esse conteúdo, ok? Vocês vão fazer a atividade 1, 2 e 3 da página 179. Vou colocar escrito direitinho, descrito para vocês, ok? E você também vai fazer um mapa mental sobre o conteúdo explicado. O que seria esse mapa mental? Você vai fazer um esqueminha, colocar lá migrações internacionais, você vai puxar uma setinha, principais áreas de atração, principais áreas de repulsão, dinâmica migratória do século XVI ao início do século XX, dinâmica migratória na atualidade, principais acontecimentos que impulsionam as imigrações nas últimas décadas. É um esqueminha, um mapa mental que vai te ajudar a estudar esse assunto. Tudo bem? Então, meninos, na sexta-feira, na nossa aula de sexta-feira, a gente vai corrigir essas atividades e comentar mais alguma coisa. Tudo bem? Alguma dúvida, algum questionamento? Ok, eu sabia que todo mundo entendeu de primeira. Fiquem com Deus e até sexta-feira. Vai ser das 7 da noite às 7h40, das 19 às 19h40, nossa aula para correção. Tudo bem? Tchau, tchau, turminha. Até mais.